Boa tarde, meu nome é Fabiola Barros Castrelon, eu sou professora de língua portuguesa na Escola Estadual 11 de Março e estou aqui para apresentar um trabalho, falar um pouquinho das atividades que eu venho desenvolvendo e a proposta que eu escolhi foi a proposta número 7 de Renovaceno, de Edgar Franco e Distortion, ok? A professora formadora do DRE Cefapro é a Luciane Miranda Faria, ok? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a professora Luciane, que me fez algumas indicações de leitura, contribuiu muito para o meu trabalho, então eu pude desenvolver, né, com essas leituras, e eu realmente fiquei fascinada com o mundo dos quadrinhos, é algo que me motivou muito a desenvolver o meu trabalho nesse ano letivo aí de 2021. Até mangá eu estive adquirindo para poder ler, né? Então, assim, realmente pude esse ano aprofundar meus estudos em história em quadrinho, né? Então, muito obrigada, professora Luciane. Obrigada também à professora Josiane Cristina, né? Que fez aí um curso de formação de tecnologia educacional, em que eu pude aprender e aplicar essas tecnologias em sala de aula. Obrigada também ao professor Adson Wan, que fez um workshop, em que nesse workshop também eu desenvolvi uma criação de textos multimodais, né? Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. E com o envolvimento com os quadrinhos, eu conheci outros grupos de estudo, né? Assim como no PEC, que é um núcleo de pesquisa em quadrinhos lá do Mato Grosso do Sul. A Fundação Demócrito Rocha trabalha com quadrinhos no Ceará. Então, eu pude fazer 2 cursos de quadrinhos, né? O Observatório de Histórias em Quadrinhos da ECA, o USP, também fomentou cursos pela internet, online, né? E aos quadrinistas independentes. A esse grupo específico, eu gostaria muito de agradecer, porque através deles eu também pude ficar dentro mesmo desse universo, né? Então, assim, eles compartilham os aplicativos, as postagens deles, e aí eu pude me sentir muito mais próxima desse universo através desse grupo dos quadrinistas independentes. Então, a partir desses estudos, foi desenvolvido alguns trabalhos em sala de aula referente ao quadrinho, né? Primeiramente, esse tema que o Cefapro escolheu, de linguagem, corpo, memória e afeto, por uma ética do cuidado, essa temática, ela já vinha sendo desenvolvida desde o mês de junho. Então, esses slides que eu fiz, essas apresentações de textos multimodais, foi justamente abordando essa temática, que fala da beleza interior, né, nas questões do corpo, do respeito ao corpo, de doenças como a bulimia e a anorexia, né? Então, assim, foi um trabalho bem legal que a gente pôde desenvolver na área da linguagem, não só na disciplina de língua portuguesa, mas na área de linguagem. Eu também conheci esses aplicativos aqui, Jamboard, né? E foi muito legal, porque a gente pôde fazer uma atividade colaborativa, né, em que os alunos participavam e eu podia visualizar o que eles estavam fazendo simultaneamente, né? E aqui no Pixton Edu a gente pôde desenvolver quadrinhos online, de maneira online. Então, como vocês podem ver, os alunos ali, essa é a sala que simula a sala de aula num espaço digital, no Pixton Edu, usando esse aplicativo. Então, essa é a temática do DRE, né? Temática linguagem, corpo, memória e afeto, por uma ética do cuidado. E dentro dessa temática eu escolhi o livro Vida e Morte, por Rubem Alves, a fábula do mito do cuidado, do Leonardo Boff, o HQ Renovaceno e o Gamer Distortion. Desculpa. Então, o total de mortes na pandemia no planeta ultrapassa a marca de 4 milhões de pessoas. No Brasil, chegamos a 572 mil mortes. Então, realmente, um momento de muita tristeza, de luto, um momento que não acabou, que não cessou, as mortes continuam, e é um momento da gente ter esse sentimento de solidariedade
e de afeto e de carinho mútuo, né? Então, realmente, esse é um momento de que pede atenção. Então, essa foi a obra que eu escolhi. Eu meio que puxei a sardinha para o meu lado, já que eu estava estudando sobre quadrinhos, e lá tinha essa HQ, então me chamou muito a atenção pela capa, né? E eu fiquei muito curiosa. E essa obra Renovaceno, ela surge na pandemia, né? Da pandemia, por esse sentimento causado pela perda do pai. O pai dele, ele teve, né, câncer de próstata e estava sendo curado, ele teve 3 anos de tratamento, estava ótimo, estava bem, e de repente veio a pandemia, veio o Covid e o pai dele veio a óbito. Então, esse sentimento de perda é que está intimamente ligado a essa obra. Tanto é que o primeiro capítulo é destinado ao pai, né? Que o pai tem essa representação, essa homenagem, né, a esse grande amigo, e também interlocutor filosófico. E essa obra, ela vai se situar na aurora pós-humana, então é um mundo fictício, né? E aí eu trouxe para vocês algumas imagens. Percebam um traço, o desenho, né? São HQs muito diferentes de tudo que eu já tinha visto, assim, totalmente novo, porque é um mundo criado por esse autor, Edgar Franco, né? É um mundo em que ele tem os traços dele, né? HQ-forismos, né? Que está relacionado à questão filosófica, ao HQ mais ligada à filosofia, à reflexão filosófica. Então, o que me chamou a atenção muito mesmo são os traços, a maneira do desenho, os detalhes. Então, o que seria essa aurora pós-humana, né? É um universo ficcional transmídia, narrativa com múltiplos contextos e múltiplos suportes, né? Então, o primeiro capítulo dessa HQ, ela vai falar sobre transcendência, hiperinformação, hipertecnologia e seus impactos do ser humano na natureza. 300 anos no futuro, essa história se passa, né? Nessa história tem 3 espécies básicas, né? Os estropianos, que é a consciência para um chip, uma máquina, os tecnogenéticos, são seres humanos híbridos, animais e vegetais, e a população resistentes, que são os humanos, que totalizam 5%. Então, para entrar nesse universo de pós-humano, existem várias mídias, né? Então, eu coloquei aí alguns filmes, séries e animes, e a ideia é que, num primeiro momento, os nossos alunos entrem em contato com essas mídias. Então, podem ver aí o Avatar, Akira, né? E alguns filmes. Então, Distortion também é um game, né? Que eu já adquiri, mas que eu preciso ainda ter tempo para jogar. Mas é um gamer assim que chama bastante atenção pela questão da qualidade da imagem, do visual, né? Ele é um game brasileiro, ele demorou 8 anos para ser construído. Então, assim, me chamou muita atenção pela questão do roteiro, né? O roteiro, ele é mais próximo do cinema, ele tem uma trilha sonora intimista que compõe a sua jogabilidade, né? Ele ganhou muitos prêmios, né? E ganhou também até uma série de documentários, né? Então, ele tem aí uma relevância no cenário nacional, então daí a sua importância. Como foi a metodologia que eu pensei para esse trabalho, né? Trabalhar com as habilidades em foco, né? Que é a habilidade M3LP17, que vai trabalhar com as narrativas multimídia e transmídia. Então, pensei em trabalhar a nível de oficinas de quadrinhos, né? A etapa 1, apresentação da HQ Renovaceno e do Gamer. A etapa 2, assistir a filmes de animes sobre o mundo pós-humano. Etapa 3, criar quadrinhos a partir do pós-humano, produção de quadrinhos manuais. Atividade 1 e 2 do caderno de exercício Efeito HQ, que é um material já disponibilizado pela autora Sônia.
e José Alberto Louvreto. Elementos de um processo criativo do quadrinho como roteiro, narrativa, enquadramento, balonamento, colorização, né? E trabalhar também de uma forma artesanal e aplicar a ideia de hiperlink, fixando trechos da história impressa em ambientes da escola, informando em que lugar estará o trecho seguinte, né? Em um mix de arte urbana, cartaz, pôster, lambe-lambe, sticker, adesivagem, com intervenção e instalação da narrativa em quadrinhos, né? A etapa 4, produção de quadrinhos online, com uso de aplicativos, né, outros aplicativos aí, e o uso do Kahoot, né, para falar um pouquinho desse mundo pós-humano do Edgar Franco. E essas são as referências bibliográficas.